Olá, vamos para mais uma aula pelo site Professor Aprendente. Eu sou a professora Ana Celina. O tema de nossa aula é registro. Vamos discutir a orientação normativa de registro da educação infantil. Vamos partilhar aqui, dar uma olhadinha aqui, partilhar com vocês alguns registros que eu fiz. Bom, falando um pouquinho da história, né? Essa orientação ela surge a partir do encontro de 9 educadores da Rede Municipal de Educação, né? Que se reúnem para discutir essa perspectiva do registro como instrumento de avaliação, como instrumento de estudo, como instrumento de ressignificação da prática, né? E aqui, a orientação normativa, ela surge a partir de um parecer do Conselho Municipal de Educação, o parecer 541 de 2018, e é ele, na verdade, que vai aprovar a orientação normativa de registro na educação infantil. E essa orientação normativa, ela vem com atenção especial a duas questões. Primeira questão é que a abrangência dessa orientação em relação aos registros, que ela também seja cumprida pelas instituições privadas de educação infantil, né? E também surge com a pertinência de orientar os registros relacionados ao desenvolvimento das crianças, principalmente daquelas crianças que se encontram concluindo a primeira etapa da educação básica, né? Então, essas crianças que estão na transição, saindo do ensino infantil, saindo da educação infantil e migrando para o ensino fundamental, ok? Então, vamos olhar para essa orientação pensando nessa perspectiva, ok? Vamos andar um pouquinho aqui. Vamos olhar, né, que essa orientação ela vai considerar vários instrumentos de registro, né? E aqui ela traz alguns registros que são utilizados pelas unidades educacionais, tá bom? Então, vamos olhar para cada um deles. O planejamento, né? Planejamento do professor, carta de intenção, semanário, né? Uma transição para o diário de bordo, o caderno de observação, caderno de passagem, o portfólio, mural, painel, agenda, as redes sociais. Então, vocês podem observar, como o próprio documento aponta, né, são múltiplos os registros que a rede municipal desenvolve, né? Então, vamos olhar aqui. E aí tem essa observação que os registros devem ser considerados como instrumentos reveladores da prática cotidiana, tá? E também como recurso para ressignificação da prática. Então, como a gente pode observar, né, que esses registros possam refletir a prática tal como ela acontece e que possa servir também como instrumentos de estudos, como elementos de estudo para melhorar a prática educativa. Bom, então vamos olhar aqui, né, de novo, qual é o objetivo dessa orientação normativa, só para a gente reforçar. Primeiro, ela vai subsidiar a prática dos professores, da equipe gestora, na elaboração desses diversos instrumentos. E também, como eu acabei de falar, promover o estudo e a reflexão para que esses instrumentos de registros possam tornar-se uma documentação pedagógica, para que eles sejam olhados e tragam, né, as informações ponto a se transformar numa documentação pedagógica. Nós vamos olhar um pouquinho mais para esse conceito de documentação pedagógica que a orientação normativa aponta, tá bom?
O documento faz um breve histórico da produção de registro e aponta que a produção de registro pela educação infantil paulistana, ela conta, na verdade, com dois percursos diferentes, porque ela vai considerar o percurso das creches, né, atualmente o Centro de Educação Infantil, e das EMEIs, as Escolas Municipais de Educação Infantil, né? Um, né, com atendimento de 0 a 3 anos e o outro com atendimento de 4 a 3 anos, ok? Então, dois percursos aí distintos. Considerando que a creche, né, o atual SEI, ela nasce, na verdade, com a condição de atender filhos de trabalhadores, filhos de trabalhadoras, né? Então, na verdade, ela surge com a ideia de cuidado, ela surge com a ideia de guarda, como direito das mulheres trabalhadoras. Então, o percurso foi realmente distinto. O surgimento, a época do surgimento, nasce, na verdade, com perspectivas diferentes e, portanto, registros diferentes, formas diferentes. Então, o documento ressalta bastante essa questão da ficha de saúde, e essa ficha de saúde ela continha informações sobre o crescimento da criança, sobre peso, sobre visitas dos profissionais de creche nas escolas das crianças. Então, assim, era uma outra perspectiva, essa criança, na verdade, sendo cuidada, né? E também faz menção ao caderno de sala, que era um documento, que era um espaço, né? Um caderno, na verdade, como o próprio nome diz, caderno de sala, onde os profissionais da creche registravam as suas informações, registravam as atividades que seriam desenvolvidas pelos profissionais com as crianças. Tá? Vamos olhar mais um pouquinho aqui. O documento vai dar conta que, a partir da LDB, surge, então, a partir da transição das creches para a Secretaria Municipal de Educação, né? Isso vem a partir da LDB 93/94 de 96, né? Percebe-se a necessidade de trazer o registro também da frequência das crianças e de que usar esse próprio diário de classe para registrar as atividades que seriam desenvolvidas com as crianças. Bom, em relação às EMEIs, vamos, né, aqui um pequeno resumo do que traz essa orientação normativa, né? Também contava com ficha de saúde, nessa ficha de saúde também era percebido as informações sobre a criança, sobre a sua família, sobre o endereço, né? E também trazendo o aspecto em relação ao desenvolvimento comportamental da criança, né? Se essa criança tinha tido alguma doença, enfim, muito parecidas essas informações em relação à ficha de saúde, tá? Nas EMEIs, né, no ano de 92, que é um destaque do documento, surge então o regimento comum da escola, o regimento comum das escolas. E essa é acrescentado um relatório descritivo individual. Então, esse relatório, na verdade, era com vistas ao replanejamento das ações do professor, tá? Então, era uma forma de pensar, de trazer o que a criança experienciou e também com vistas ao replanejamento. Um outro momento, né, que é trazido aqui em relação às EMEIs, as Escolas Municipais de Educação Infantil, é o ano de 1985, né, com um programa